Quero primeiramente me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Lucas Chagas, sou analista de conteúdo aqui da empresa Nelogica. Hoje falaremos um pouco sobre o Superdom, mostraremos as ferramentas de análise que tem nele, mostraremos o Superdom como uma ferramenta operacional e, de uma maneira geral, iremos apresentar a ferramenta, mostrar as vantagens de utilizá-la dentro do seu trade, tentar passar um pouco, compartilhar um pouco do conhecimento aí sobre essa ferramenta. Quero perguntar desde já, pessoal, estão conseguindo me ouvir bem? Veem minha tela? Vou passar aqui para o Profit. Estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ver bem? Aí, a tela. Tranquilo. Pessoal, o webinário de hoje, o treinamento que nós estamos fazendo hoje, né, para quem é a primeira vez que está acompanhando, nós vamos estar gravando, então pode ficar tranquilo quem eventualmente não conseguir acompanhar aí o treinamento até a conclusão, por algum motivo, enfim, né? Mas pode ficar tranquilo, a gente vai estar disponibilizando posteriormente para quem quiser, certo? Para quem conseguir participar, e recomendo, né? Participem, interajam comigo pelo chat, podem mandar perguntas, questões, dentro do possível, como eu sempre falo, vou tentar responder todas as questões voltadas à ferramenta, à funcionalidade, né? Então, podem estar encaminhando para mim, a gente vai tentando dar sequência e vamos tentar retirar as dúvidas, né, nesse sentido da ferramenta. Hoje, pessoal, novamente, conhecendo o Superdom. O Superdom é uma ferramenta do Profit Chart Pro. Agradecendo, antes de começar, agradecendo a presença do pessoal aí que a gente está que está nos acompanhando, que está nos prestigiando. Para quem está perguntando agora, que chegou nesse instante, o webinar, o treinamento vai ser gravado, tá? Então vamos lá. Pessoal, conhecendo o Superdom. O Superdom é uma ferramenta de profundidade de mercado. Você visualiza ela no seu Profit Chart Pro. O Pro, para quem já tem, para quem ou já operou ou acompanha, né, tem acompanhado nossos vídeos, nossos treinamentos, é uma plataforma que é focada para operações de giro curto. O Superdom, de semelhante modo, é um desses recursos que faz parte e compõe os recursos do Profit Chart Pro, no qual você tem a possibilidade de operar e de acompanhar o mercado. Em uma pequena janela, hoje eu vou estar mostrando para vocês, você vai ter a possibilidade de analisar o mercado de acordo com alguns ângulos, com alguns recursos de análise que você teria em outras janelas, o caso aí do book de preços, o caso aí do volume at price e algumas otimizações que eu estou mostrando hoje para vocês, e também a possibilidade operacional, quer dizer, você tem o roteamento dentro do Superdom. O Superdom, mais que uma ferramenta de análise, mais que uma ferramenta que você consegue realizar algumas correlações de mercado, você consegue retirar algumas informações para o seu trading, para o seu operacional, você vai ter ferramentas próprias para operação. Quer dizer, você vai ter a possibilidade de encaminhamento de ordem, seja de qualquer tipo, né? E, enfim, né? Você tem vários recursos aí para o day trade e para o scalping nessa ferramenta. Tá? Então, tá pegando aqui a apresentação que eu fiz apenas para nos balizar e facilitar um pouco, tá? Então vamos lá. O que eu quero primeiramente mostrar para vocês? Só o mais importante, que é o mais relevante, de fato, que é, eu imagino, né, que seja bastante também de interesse de vocês, a parte operacional do Superdom. Então, vou mostrar o encaminhamento de ordens. Voltando para o Profit. Primeiramente, para quem quer abrir o Superdom, vou fechar. Você vai em roteamento, Superdom. Roteamento, Superdom. Eu vou estar ajeitando aqui na minha tela. Só fechando um pouquinho aqui para a gente conseguir apresentar toda a ferramenta. Vamos lá. O encaminhamento de ordens no Superdom, como que funciona? Vou voltar lá para o preço. Pessoal, na parte esquerda, você tem o book da compra. Então, no Superdom, você tem
na parte central, né, no modo central, o preço, onde está aqui a coluna, quer dizer, são os preços que estão do mercado, os preços desse ativo. Eu estou acompanhando o mini dólar, certo? Na parte esquerda, temos o book do lado da compra. Então, temos as ofertas. A gente pode fazer a correlação com o book de preço, porque, de fato, é o book de preço. Então, cada um desses níveis que vocês estão visualizando agora, 6,5, 7, 7,5, são os preços, são os níveis do mercado. À esquerda, o lado da compra. À direita, o lado da venda. Então, aqui, à esquerda, são as ofertas de compra. À direita, são as ofertas de venda. Nisso, o que já me facilita? Eu não preciso necessariamente abrir uma outra janela, que aí eu teria que abrir outra janela, por exemplo, e olhar o meu livro de preços. O livro de preços é o total, a quantidade total de ofertas por nível de preço. No Superdom, eu já tenho uma possibilidade de visualizar o livro de preço. Por isso, ela é uma ferramenta de profundidade de mercado. Então, aqui, já temos aqui as ofertas. Já consigo fazer essa análise, essa avaliação. Para encaminhar uma ordem através do Superdom, primeiramente, o modo padrão. Ctrl, botão esquerdo do mouse. Ctrl, botão esquerdo do mouse. E vem uma ordem de compra aqui no 5. Tem como encaminhar ordens de stop? Sim. O que você faz? Botão direito do mouse sobre o Superdom, propriedades do livro. Vamos em execução, aba execução, e você selecione utilizar stop automático. Por default, provavelmente já esteja selecionado isso para você. Mas, caso não esteja, por algum motivo não esteja selecionado, selecione. Então, ok. O que vai identificar, na verdade, o meu Superdom? Eu estou agora teclando o Ctrl no meu teclado. E o Ctrl é para o encaminhamento de ordens, seja do lado da compra, seja do lado da venda. E o que o Superdom já vai identificar? Abaixo do preço, ou dentro do book, vamos dizer assim, para dentro do book, no caso da compra, ele já vai identificar como uma ordem limitada, quer dizer, uma ordem que vai para o livro de preço. Eu estou utilizando, claro, o simulador da Nelogica, que é uma ferramenta que simula precisamente, acompanha precisamente o mercado. Então, eu consigo encaminhar ordens, nesse caso, limitadas, ordens que vão para o book, que era que eu estava mostrando anteriormente. Eu posso encaminhar uma ordem a mercado, se eu comprar agora nesse preço, no 8, certo? Eu abriria uma posição imediatamente, agora no 7, certo? Ou acima desse preço, que é o topo do book, o Superdom já vai identificar como ordem stop. E aí você vai visualizar. Coloque aí para quem já tem. Recomendo para quem está pela primeira vez acompanhando a ferramenta que utilize aí com o simulador de preferência, mas para evitar, às vezes, uma questão de encaminhamento de uma ordem que não era o caso, né? Mas para primeiramente estar conhecendo, eu digo para quem realmente está conhecendo a ferramenta que nunca acompanhou. Né? Então, Ctrl e botão esquerdo do mouse veio uma ordem stop, né? Do tipo stop ou start no 8,5. Qual é a diferença das duas? A ordem limite, limitada ou na pedra, por exemplo, que eu encaminhei agora no 4,5, é uma ordem que está no book de preços do lado da compra. A ordem stop, como já é de conhecimento, né, é uma ordem que só vai ser disparada quando o mercado chegar naquele preço. Então, se o mercado que agora, a cotação atual é 6,5, quando chegar no 9, a ordem é disparada, a minha ordem de compra é disparada. Uma pergunta pode haver, Lucas, a margem do meu stop, onde que eu defino? Você vai nesse mais aqui, ó, nesse mais em verde aqui, onde está escrito configurações avançadas. Você clica e você define offset. Aqui a definição desse offset é em pontos. Certo? Então você tem aqui meio ponto, um ponto. O que seria um ponto?
Eu estou encaminhando uma ordem stop no 8. O meu objetivo é que eu compre no 8, ou seja, o disparo vai ser no 8. Mas eu aceito comprar até o 9. Sobre isso, tranquilo, pessoal? Alguém tem dúvidas aí na parte de, propriamente, sobre stop, sobre offset? Conseguem entender? Dúvidas sobre isso? Eventualmente, eu sempre busco explicar nessa parte do stop a diferença, né, entre margem e disparo, mas rapidamente explicando, né, para quem, enfim, não sabe, sempre encaminho uma ordem stop no 8. E o envio dessa ordem, obviamente eu quero que seja no 8, que seja disparado no 8, que eu compre no 8, pela volatilidade do mercado, por situações que envolvem o mercado, pode haver a ocorrência de pular uma stop. Supondo que o mercado vá agora para o 7,5 e venha um player e tome, enfim, até o 9, por exemplo. O offset é a garantia da minha execução. Então, se eu coloco que o meu stop vai ser disparado no 8 e o offset de 1 ponto, eu estou dizendo o seguinte: quero comprar no 8, meu stop eu quero comprar no 8, é a primeira opção que eu quero. Porém, caso não seja possível, eu quero comprar até o 9. Ou seja, eu quero comprar até um ponto acima. Para o stop automático, botão direito do mouse, vamos em propriedades do livro, vamos em execução e selecionamos aqui utilizar o stop automático. O que é utilizar o stop automático, pessoal? Bem simples. É a possibilidade de usar o stop no seu Profit Chart. Certo? Então vamos lá. Mostramos aí o encaminhamento de ordens na parte da compra, na parte da venda de semelhante modo. Lucas, onde é que eu defino a quantidade? Aqui embaixo. Quantidade você vai definir. Por exemplo, você vai encaminhar 2 mini contratos. Certo? Estou encaminhando aqui, ó. Pendurei uma ordem de venda. 2 mini no 10,5. Ordem stop, mesma coisa. Certo? Colocar um stop aqui de venda no 4. Quando romper, encaminhar o meu stop. Então tem essa possibilidade também. Tá? No lado da venda, semelhante modo ao lado da compra. Encaminhei uma ordem stop. Como é que eu posso fechar? Como vocês já devem ter visto, eu clico em cancelar ordem. Posso utilizar também desse recurso aqui em cima, cancelar ordens de compra. Certo? O que vai acontecer? Serão canceladas todas as ordens de compra. Então, por exemplo, eu estou com 2 ordens de compra aqui. Stop no 9, stop de compra no 9, stop de compra no 10. Se eu clicar nesse X aqui na parte superior, serão canceladas as minhas ordens de compra. Mesma coisa o caso da venda. Pendurei aqui no book da venda. Uma venda no 11, uma venda no 10. Posso fechar pelo modo mais usual, cancelar ordem por ordem, né? Clico o botão esquerdo sobre ela. Ou, se eu tiver várias ordens, eu vou lá em cancelar ordem. Então, outra coisa que pode ocorrer. Pendurei uma ordem de venda no 10, limitada a uma ordem que vai para a pedra. Eu quero reduzir a quantidade. Eu queria vender 2, mas não estou com muita segurança, vou diminuir a minha mão, vou reduzir a minha mão. Quero diminuir para 1. Tem algum recurso que me facilite isso de forma rápida? Sim, Shift. Certo? Só que aí, você tem que colocar na quantidade 1. Por exemplo, se eu quero retirar 1 mini contrato, tenho 2 e não tenho tanta certeza, quero editar minha quantidade. Shift vai reduzir na quantidade que eu defini aqui. Eu tinha anteriormente 1, se eu colocar o Ctrl e botão esquerdo, vai botar para 2, Ctrl, botão esquerdo de novo, para 3, considerando sempre a quantidade, mas eu posso pelo Shift e botão esquerdo reduzir
então vai ali para uma quantidade menor. E se tivesse 1 no caso, ia cancelar a ordem, né? Estamos aí, vamos pendurado aí uma ordem de venda no 1. Se utilizarmos o shift, claro, vai ser cancelada a ordem. Tranquilo, pessoal? Então esse é o modo padrão, vamos dizer assim, de encaminhamento de ordens pelo Superdom. Que outro modo eu tenho de enviar ordens pelo Superdom utilizando do grid? Né? Aqui a gente está fazendo primeiramente uso pelo grid. Tem outro modo? Tem algum modo que seja mais rápido sem o teclado? Sim. Você tem um modo que nós chamamos de modo One Click. Como que eu faço para habilitá-lo? Botão direito, propriedades do livro, vamos em execução e vamos em One Click Trading. Enquanto que na modalidade padrão que a gente estava mostrando anteriormente, é Ctrl mais botão esquerdo do mouse para enviar uma nova ordem, seja para aumentar aí a ordem naquele preço ou enviar efetivamente uma ordem, Shift mais botão esquerdo para reduzir uma quantidade de ordem e o botão direito do mouse para abrir o menu opções, que é isso que eu estou visualizando as propriedades do livro. Tá? Tem também a modalidade One Click. Como que é a modalidade One Click? Eu não utilizo do teclado para o encaminhamento de ordens. Tem que ter um pouco mais de atenção, porque realmente pode, claro, eventualmente no meio de uma operação, acabar me atrapalhando em encaminhar uma ordem sem o meu desejo. Por quê? Aí você tem um recurso a menos, vamos dizer assim. Né? Você retira o teclado do envio da ordem. Eu, por exemplo, particularmente, eu gosto da modalidade padrão, utilizar o teclado, mas vai muito de perfil. Existe a possibilidade do uso do One Click Trading, que aí como é que é? Como é que a gente vai fazer o envio? Um clique apenas no botão esquerdo do mouse para enviar uma ordem, um clique com o botão direito para reduzir a ordem e o botão central do mouse, o scroll do mouse para abrir o menu opções. Vamos mostrar. Não estou teclando aí no Ctrl ou no Shift, não estou fazendo uso do teclado. E aí, apenas com o botão esquerdo do mouse eu envio uma ordem dos preços. Ó. Caminho ordens limitadas, stop, certo? Enviar uma ordem aqui, né? Enfim. E aí o botão direito para reduzir, certo? Então, é uma outra modalidade que você tem de utilizar aí o seu Superdom. Novamente, aí sugestão, recomendação para vocês. Quem está começando a utilizar, que de preferência utilize através da modalidade padrão. Porque é um pouco mais tranquilo, você tem um controle um pouco maior. Eu prefiro, né, como estou colocando para vocês, também prefiro utilizar nas minhas operações aí na modalidade padrão. Tá? Então, em relação ao envio de ordens, caminhamento de ordens, temos aí a modalidade padrão, utilizando do teclado, e a modalidade One Click. Esses recursos aqui abaixo, pessoal, tá? Vocês podem ver compra mercado, zerar, inverter, venda e venda mercado e venda, né? São outros recursos de envio de ordens para o day trade. Eu utilizei do grid, primeiramente, para enviar a ordem. Podemos também utilizar esse recurso. Esses da extremidade, compra e venda, podem ser utilizados, e eu acho mais interessante serem utilizados, caso você queira fazer o envio de ordens limitadas, certo? Ou seja, ordens para o book, certo? Então, por exemplo, eu clico aqui no preço, primeiramente, com o botão esquerdo, no 10, já vai atualizar aqui para o meu preço. Eu poderia digitar também, mas aí perde um pouco da dinamicidade, a mobilidade operacional, e clico em venda. Envio uma ordem e aí vai aparecer no meu Superdom. Para cancelar, apenas botão esquerdo sobre ela. Mesmo caso da compra. Cliquei aqui no 4, compra. Estou utilizando esses da extremidade, tá, pessoal? Compra e venda. Agora vamos mostrar
recursos para abertura de uma posição, certo? Até esse momento, eu só realizei o encaminhamento de ordens limitadas, essas ordens que vão para o book, alguém tem que vir executar a minha ordem, e ordens do tipo stop, que ocorre apenas o disparo quando o mercado chega naquele preço. Agora vamos mostrar a questão da abertura de uma posição dentro do Superdom. Como que eu posso fazer? Eu posso fazer através do grid, certo? Colocar uma compra aqui, por exemplo, certo? E aí, fiz uma compra diretamente no set. Por quê? Porque aqui é o topo do book, né? Então, é o topo do lado da venda. Então, fui lá, botei uma compra, por exemplo. Para zerar minha operação, zerar a posição, certo? Zerei ela. Posso utilizar esses recursos aqui de compra e venda no mercado. E aí, realmente, para quem está naquela correria do mercado, realmente está com maior velocidade, viu uma oportunidade muito boa e quer entrar, esses recursos vão facilitar. Por quê? Porque aí você não precisa necessariamente estar procurando. Supondo que ocorra agora uma volatilidade um pouco maior do mercado, eu posso acabar me perdendo se eu quiser encaminhar uma ordem a mercado pelo grid, via grid, né? Então, utilizo desses botões de compra e venda mercado. Compra mercado, a gente vai comprar direto no 7,5. Certo? Então, fiz a compra aí no 7,5. Posso zerar minha posição como? Pelo botão zerar, vai zerar minha posição, ou pelo venda mercado. Também, aí seria vendido aqui no 6,5. As duas, né? Se eu zerasse, ou venda mercado. Então, cliquei no zerar. Vou entrar vendido agora para exemplificar. Venda mercado. Entendeu? Direto aí no 6,5. Então, posso zerar novamente. Pelo compra mercado, vou comprar aqui no 7, ou zerar, vai comprar no 7. Certo? Então, mostrei os botões de abertura de posição pelo Superdom. Posso utilizar o grid para isso? Posso utilizar o grid. Mas é mais interessante, né, uma questão de novo, dinamicidade operacional, agilidade operacional, utilizar esse recurso. Inverter é inverter a posição. Se eu estou comprado, eu entro vendido. Quer dizer, eu zero e entro vendido. Vamos lá. Comprei. Eu quero inverter minha posição. Vou clicar em inverter. Vou zerar e entrar vendido. Entrei vendido. Tranquilo, pessoal? Zerar para zerar a posição. Sem mistério. Ok? Vou pegar algumas questões aqui no chat. Pergunta do Edson. Como funciona o Superdom, a estratégia de ser criada para rodar no mesmo? A gente vai estar falando, Edson, sobre o módulo AutoOp hoje também, que é isso aqui, ó. A gente vai chegar ali só para a gente, primeiramente, mostrar realmente como é que é o envio de ordem do Superdom, mas a gente vai mostrar posteriormente a parte do módulo AutoOp, né, que é o Stop Gain Loss, a gente popularmente chama de Stop Gain Loss. Então, vai ter isso também, tá? O que seria aqueles botões 1, 2 e 3 abaixo do preço? Isso aqui, Edson, é o seguinte. Isso aqui são quantidades padrão que você tem no seu Superdom. Então, se eu clico em 1, vai estar na quantidade 1. Se eu clico em 2, vai estar na quantidade 2, 3 na quantidade 3. O que isso me facilita? Esses recursos dentro do Superdom, eles já te dão quantidades padrão que você pode operar. Então, se eu tenho, por exemplo, várias estratégias, vou dar um exemplo que vou criar agora nesse momento. Quando é rompimento, eu opero com 2 mini contratos. Quando é a ordem que eu penduro no book, ordem limitada, eu opero com 1 mini contrato. E operações que eu vejo com muita volatilidade no mercado, um rompimento de um parâmetro muito bom, ajuste, por exemplo, rompimento de um ajuste, vamos dar um exemplo, eu utilizo 3 mini contratos. Então, essas aqui são quantidades padrão. Onde que eu defino isso? Vamos em ferramentas, vamos em opções, tá? De novo, tá, pessoal? Para pegar bem essa parte aí, porque isso aqui é importante também, é interessante para quem opera ou gosta de ter quantidades padrão já pré-definidas no Superdom,
que facilitem já o operacional. Por que eu digo isso? Porque, claro, você pode estar ali operando com um mini contrato, colocar para 2, colocar para 3, certo? Não tem mistério nenhum, ou digitar ali 1, 2, 3, não tem mistério. Mas aqui você já tem a possibilidade de clicar. Eu estou visualizando uma oportunidade, qual tipo? A oportunidade que eu utilizo um mini. Já clico em um, a minha quantidade já foi alterada. Ok, onde que a gente faz essa alteração, essas definições das quantidades em si? Vocês podem ver que tem 3. Onde que eu defino isso? As quantidades. Ferramentas, opções, vamos em roteamento, vamos em ativos, vai aparecer a lista de ativos, a gente vai visualizar o ativo que a gente está operando, o mini, vamos clicar em utilizar a quantidade padrão, e aí definimos. Por exemplo, para a quantidade 1, vou colocar aqui para cima, para a quantidade 1, ou seja, aqui, eu utilizo um mini. Para a quantidade 2, ou aqui, eu utilizo 2 minis. Para a quantidade 3, ou aqui, eu utilizo 3 minis contratos. Vamos dar um outro exemplo. 2, 3 e 1. Tá? E aqui, no caso, é a padrão. É a que já vai ficar pré-definida no meu Superdom. Tá? Então, vamos dar um OK. Já alterou para as quantidades que eu coloquei ali, como vocês podem ver. Certo? Então, quando eu clicar em 2, quantidade 2 de mini contratos, ou de ações, aí, claro, eu estou utilizando o exemplo do mini. Eu opero cheio. Outra coisa, cheio de 5 em 5. Então, eu posso definir, por exemplo, de 5 contratos, 10 contratos, 15 contratos. Ações, 100 ações, 500 ações, 1000 ações. Certo? Opções, 100, 200, 300. Vai de ativo, vai de perfil. Mostrando apenas para vocês como que vocês fazem definições das quantidades. Tá? Pergunta do Rafael. Vantagem do stop offset em relação a você manualmente colocar o stop. Na verdade, o que ocorre, tá, Rafael? O offset, de novo, é a garantia da execução do stop. Se não existisse isso, o disparo da sua ordem seria apenas no preço que você definiu. E aí, qual é o problema disso? Se eu defino que o meu stop é no 9,5 e, de novo, a ordem stop é uma ordem que ela é disparada, não executada, disparada no preço que eu defino, no caso 9,5, se o stop for pulado, ou seja, dando exemplo que o mercado chegasse agora no 9 e um player viesse e tomasse até o 11, o que ia acontecer? Ia ser disparada a minha ordem, mas ela não ia ser executada, porque o mercado já está lá no 11. O offset é a garantia em pontos. No caso aqui a gente define que o offset em pontos da execução do meu stop. Ou seja, se é 2 pontos, eu estou dizendo o seguinte, eu quero, claro, comprar no 9,5. Meu objetivo inicial é comprar no 9,5. Mas aceito comprar até o 11,5. É isso que eu estou dizendo. Então eu garanto que até o 11,5 a minha ordem de compra vai ser executada. O mercado estava no 9, um player tomou até o 12,5. Minha ordem não vai ser executada. Por quê? Porque eu disse que o que eu informei? Qual foi a minha informação que eu passei para a corretora? Qual foi a informação que eu passei para a bolsa? Que o disparo seria no 9,5, que é óbvio que a execução seja nesse preço também, e aceito que a compra seja até o 11,5. Então, nesse exemplo que eu dei, que o mercado foi, por exemplo, de 9 para o 12,5, eu teria o quê? Se o stop fosse 3 pontos, a ordem seria executada, eu conseguiria comprar. Beleza, pessoal? A gente vai chegar também na parte de estratégias, tá? Esses botões abaixo do preço, dá para configurar para ações, os preços? Não entendi a tua pergunta, Adriano. Na verdade, esse exemplo que eu estou colocando aí para vocês vai funcionar para qualquer ativo, tá? O mesmo, vocês só adaptem, claro, para o ativo que vocês definem.
te dar um outro exemplo. No caso de ações, o que é o offset das ações? O offset é a margem do stop, mesma coisa. Só que aí, claro, em ações, Petrobras, por exemplo, o TIC, a mínima variação é 1 centavo. Então, o offset, por exemplo, pode ser para você de 1 centavo, pode ser de 5 centavos. Quantidade vai aparecer 100, certo? Petrobras, vamos colocar em traquete. Tá? Que eu estava colocando ali, ó. Quantidade, o mínimo operável é 100. O dobro dela, 200. O offset vai aparecer em centavos, 6 centavos, por exemplo. O preço vai aparecer aqui também. Então, isso não se altera. Tá? Tranquilo? O exemplo que eu estou colocando aqui, o Superdom, você vai utilizar para qualquer ativo, se você quiser operar. Ok? Lucas, o que significa linha verde no preço? Pergunta do Marcos. Marcos, aqui é a mínima do dia. Boa pergunta, inclusive, Marcos. Muito bom tu ter me lembrado. Eu já vou aproveitar para mostrar os outros recursos do Superdom que pode ocorrer, eu digo no grid, por enquanto. Então, aqui é a mínima do dia. Certo? 4,5. Vamos subir um pouquinho. Aqui, esse em azul, é o VWAP do dia. VWAP do dia. Tranquilo? Aqui é o ajuste do dia. Aqui é a abertura, certo? A gente que abriu o ativo, em verde. E aqui a máxima, né? 43,5 foi a máxima do ativo. De novo, máxima, abertura, ajuste, VWAP, mínimo. Alvino, sua pergunta, stop offset em pontos ou ticks? Alvino, aqui, quando você vai enviar, bastante atenção aqui, tá, pessoal? Essa pergunta às vezes é recorrente. Aqui, quando eu quero enviar a ordem pelo grid, tá? O offset é em pontos. Pontos, então é 0,5, meio ponto. Eu vou mostrar para vocês também o envio de ordens pelo módulo AutoOp, que aí é outra questão o stop. O stop aí vai ser por ticks. A gente vai chegar lá. Pergunta da Priscila. Se eu colocar o preço de disparo, pode pular a ordem mesmo assim, disparo e execução? O que acontece, Priscila? O que é pular o stop que eu estava colocando para vocês, né? Pular o stop é um risco, vamos dizer assim, da volatilidade do mercado. Isso não tem culpa a plataforma, não tem culpa a corretora. É um risco que ocorre devido à volatilidade do mercado. Mas é um risco que a gente tem como mitigar. Como? Utilizando o offset. Em momentos de muita volatilidade, por exemplo, vamos supor que eu estivesse operando agora, é claro, o mercado ele tende a estar um pouco mais morto, né? Mais no final da tarde. Mas vamos, por exemplo, pegar o exemplo da manhã. Amanhã, geralmente, os primeiros minutos aí, geralmente traz uma grande volatilidade para os mini contratos, né? Os contratos, o mercado futuro de uma maneira geral, a partir das 9 horas, né? Primeiro horário aí, geralmente, tende a ter uma volatilidade boa. Então, se eu estou operando com stop, eu tenho que utilizar um offset que esteja de acordo com o mercado, de acordo com o ativo, de acordo com a situação daquele ativo, de acordo com o momento daquele ativo. Então, se eu estou visualizando que o mercado rapidamente está dando umas porradas para cima, para baixo, sobe 3 pontos, certo? De uma forma muito rápida, muito violenta, se eu estou trabalhando com stop, eu devo utilizar um offset de acordo com o mercado. Um offset de 5 pontos, o offset até mesmo de 10 pontos, eventualmente. Certo? É a garantia de que o stop será executado. Porque, novamente, o stop é o disparo. A gente está falando, a ordem stop é uma ordem de disparo naquele preço. A execução depende de situações que envolvem o mercado. Então, é claro que quando eu coloco um stop no 9,5, que eu estava colocando antes,
coloquei um stop no 9,5, eu quero que a execução seja 9,5. Se for, ótimo, perfeito. Era a minha ideia. Pode acontecer de pular o stop? Pode acontecer. Aí a gente vai ter que trabalhar em cima do que? Do offset para isso não acontecer, evitar que isso aconteça. Ok, pessoal? O offset é nosso amigo aí, no stop. O Super DOM você vai visualizar no Profit Chart Pro, tá? Não tem nas outras versões. Pergunta do Marcos. Uma dúvida, fora do Super DOM, tem como alterar a formatação de cor e preenchimento daqueles candles que são desenhados no box de cotações, pois o candle de alta geralmente fica preenchido em branco e de baixa vazado em preto. Aí, no caso, você está falando do gráfico, Marcos, seria isso? Não sei se era exatamente, se fosse, no caso, você tem como alterar, mostrando rapidamente. Botão direito, propriedades, aparência, você faz a alteração aqui. Tá? Beleza, pessoal? Então vamos lá, dando a sequência aí no treinamento. Vamos voltar para a nossa apresentação ali. Então o que mostramos já? Os recursos de abertura de posição, envio de ordens pelo grid, modo padrão, modo one click. Agora vamos para o auto-op. Tá? O auto-op é o envio de ordens que nós chamamos aí do nosso stop gain loss. Onde que eu visualizo isso? Primeiramente, no Super DOM é aqui, ó, onde está estratégia, é o nosso módulo auto-op. Vou clicar mais para vocês darem uma olhada. Isso aqui são estratégias que eu já criei, mas a gente vai ter que, claro, desde o início, né, pegar aí a criação da estratégia. Vou reduzir. Como que eu faço a abertura, primeiramente, do módulo auto-op? Eu clico aqui, onde tem essa pequena janela em verde, abrir editor de estratégias, ou roteamento, editor de estratégia de roteamento. Tá? Então vamos aqui. Fiz a abertura. Tá? Vamos lá. Eu já tenho algumas estratégias criadas. Só tentar colocar um pouquinho para tentar mostrar para vocês bem tranquilo. Tá. Eu já tenho algumas estratégias criadas. Vamos desde o início para a criação de uma estratégia de envio de ordens do tipo Stop Gain Loss. O que é o Stop Gain Loss, tá, pessoal? É quando a ideia do Stop Gain Loss, né? Quando eu abrir alguma posição, por exemplo, entrar comprado, automaticamente já são encaminhadas as minhas ordens de ganho e as minhas ordens de perda. Então, antes de tudo, supondo que eu vou entrar numa posição agora no mercado, tá? Comprei o mercado no 9. Se eu quero colocar uma saída, eu posso colocar uma saída, por exemplo, aqui no 11 e um stop no 7. O Stop Gain Loss, o que ele faz? Ele automaticamente, quando eu entro na posição, eu não preciso colocar manualmente as minhas saídas de ganho ou de perda. Ou, melhor ainda, eu não preciso colocar uma saída, seja de ganho, seja de perda. Ele faz automaticamente, isto é, eu entro numa posição e eu vou definir no meu editor de estratégia de roteamento o envio automático da ordem. Ou seja, eu não preciso colocar manualmente aqui como que eu fiz o encaminhamento da saída de ganho e o encaminhamento da saída de perda. Tá? Então vamos lá. Abrir o editor de estratégias. Vou em criar estratégia. Vou definir. Treinamento Super DOM. Dou OK. Criei, coloquei o nome da estratégia. Vamos então por partes. Primeiramente, quantidade. O que é o quantidade? Quantidade é o percentual de lotes, certo, do meu stop. Se é 100%, se a minha posição, a abertura da minha posição for de 1 mini contrato, por exemplo, 100%, o stop será 1 também. Se fosse 2 a minha posição, 100% é 2. Ou seja, esse percentual diz respeito ao percentual
no caso do gain ou do loss, relativos à tua posição. Então, se é 100%, de novo, o stop será idêntico à quantidade da sua posição. Para quem não utiliza saídas parciais, até posso mostrar posteriormente como é que você faria uma saída parcial, mas para quem não utiliza saídas parciais, imagino que nesse momento até não seja tão interessante mostrar isso, mas a quantidade, o interessante para esse primeiro exemplo é deixar em 100. Por quê? Quer dizer, eu vou entrar numa posição, o meu stop será na mesma quantidade, na mesma mão da minha posição. De novo, se eu entrar comprado em 1, meu stop será 1. Aí agora o gain e o loss. O gain é a minha saída de ganho, o loss é a minha saída de perda. O stop gain, pessoal, é sempre uma ordem limitada. É sempre uma ordem que vai automaticamente, quando eu abro uma posição, para o book. Aqui eu defino em ticks. Ou seja, se é 2 ticks, se eu entrar comprado no 8,5, o meu stop gain, ou seja, a minha saída de ganho, já será encaminhada para o 9,5. 2 ticks. O que é tick? A menor variação do mercado. Tá? Loss, a minha saída de perda. Se eu defino que é 3 ticks, de novo, se eu entro comprado no 8,5, neste momento, onde estará o meu loss? 3 ticks abaixo. 1, 2, 3. No 7. Tá? Eu vou colocar a mesma quantidade para gain e para loss. Para este exemplo. Offset, ele vai se relacionar ao quê? Ao meu stop loss. Isso é uma coisa que eventualmente pode causar uma confusão, tá, pessoal? Quando a gente fala stop gain, não entenda o stop gain como uma ordem que ela só é executada quando o mercado chegar naquele preço. Uma ordem que a gente também chama do tipo start. Tá? O stop gain é a saída de ganho, uma ordem que vai para o book. Até melhor dizendo, né, fazendo aqui a minha explicação. O stop gain, ela não é disparada quando o mercado chega naquele preço. É uma ordem que já está no book quando a gente entrar na nossa posição. Então, de novo, se eu entro comprado agora neste exemplo, no 8, e eu defino que o meu gain é de 3 ticks, e aqui de novo, a gente define em ticks, tudo aqui é em tick. Tudo isso aqui é em ticks, tá? Onde estará o meu gain? Onde estará a minha ordem de gain automática? Lá no 9,5. Eu entro comprado no 8, minha saída já está no 9,5. O loss é uma ordem do tipo start. É uma ordem que vai ser disparada quando o mercado chegar naquele preço. Ou seja, se eu comprar no 8, quando o mercado bater no 6,5. Tá? O que acontece se eu estou comprado no 8 e a minha ordem de ganho está lá no 9,5? A minha ordem de perda está aqui no 6,5. Se o mercado chega no 9,5 e vem um player e executa a minha ordem de ganho, eu estava comprado, certo? A minha saída, a minha venda aqui no 9,5 já estava colocada, eu estou utilizando aqui o editor de estratégia de roteamento. O que acontece? Quando ela for executada, quando vier um player e fechar, né, o negócio, a ordem estava lá esperando que alguém executasse. A ordem de loss é cancelada. Por isso que a gente chama também o módulo top de ordem Zoco. A gente relaciona o módulo top com as ordens Zoco. O que é Zoco? Ordem cancela ordem. Ou seja, se o loss acaba sendo disparado e executado, a ordem de ganho é cancelada. Se a execução é da ordem de ganho, a ordem de loss, a ordem de perda, né, loss ou perda, é cancelada automaticamente. Beleza, pessoal? O que é o offset? Que eu estava explicando anteriormente, a margem do que? Sempre, pessoal, sempre do loss. Sempre o offset vai se relacionar ao loss. Ah, Lucas, mas tem diferença se eu estou comprado, se eu estou vendido? Não. Se eu
estou utilizando o offset, por exemplo, 10 ticks, corresponde a 5 pontos aqui no mini, tá? Se eu estou utilizando o offset de 10 ticks, neste exemplo que eu estava dando anteriormente, tá? Eu comprei lá no 8. O meu loss está lá a 3 ticks abaixo, 6,5. O meu offset é de 10 ticks, ou seja, 5 pontos. Eu estou dizendo o seguinte, se eu estou comprado no 8 e o meu stop é uma saída de venda, uma saída de perda, é no 6,5, e o meu stop offset de 10 ticks, eu quero dizer o seguinte, eu estou comprado no 8, se eu perder, eu quero sair no 6,5, mas aceito vender até 5 pontos para baixo, até 10 ticks para baixo. Certo? Até o 1,5, que nem está aparecendo aqui no nosso grid. Ok, pessoal? Tranquilo quanto a isso? De novo, o offset sempre vai se relacionar até o loss. Ok? Vamos mostrar como é que funciona na prática. Criei a estratégia treinamento Superdom. Dei o ok, salvei. Agora eu vou enviar a ordem. Aqui em estratégia, eu vou selecionar aqui na seta, onde está a estratégia, vou buscar a estratégia que eu criei, treinamento Superdom, e vou mostrar o envio de ordem. Primeiramente, um envio de ordem limitado. Olha que interessante, pessoal. Ordem aqui, coloquei uma ordem limitada no 5,5. Ele já aparece previamente para mim, isso é pré-visualização das ordens no Superdom. Ou seja, essa ordem não foi encaminhada, essa ordem aqui no 7 não foi encaminhada. Ele só está mostrando para mim no meu Superdom onde que vai ser a minha saída de ganho e onde que vai ser a minha saída de perda. Tranquilo? Agora, se eu abrir uma posição efetivamente, comprar mercado, já foi automaticamente encaminhadas a minha saída de ganho e a minha saída de perda. Tranquilo? Comprei no 8, a minha saída de ganho está lá no 9,5, a minha saída de perda, que também é efetivamente o stop loss, no 6,5. Beleza, pessoal? Agora, olha o exemplo, perfeito exemplo que está ocorrendo agora. Nesse caso, o mercado está parado. E se eu quiser sair da posição nesse momento, eu tenho como? E automaticamente cancelar as minhas ordens? Sim. Eu posso clicar no zerar e automaticamente, o que vai acontecer? As ordens serão canceladas. Zerei. Zerei a minha posição e a ordem Gain Loss foi cancelada. Com um detalhe importantíssimo, fundamental. Bastante atenção aqui, tá, pessoal? Ferramentas, opções, roteamento. A gente vai em gerenciamento de risco. E onde está aqui escrito gerenciamento da posição, selecione caso não esteja selecionado. Por padrão, deve estar selecionado para você. Mas selecione caso não esteja. Avaliar a posição ou gerenciar ordens ou. O que significa isso? Significa que se eu zerar uma posição, de novo, eu zerar uma posição, as ordens de Gain Loss vão ser canceladas automaticamente porque não tem por que eu não cancelá-las. Se eu tiro essa seleção, pessoal, olha o que acontece. Vou comprar mercado. A minha saída de ganho e perda está aqui. Mas eu quero zerar. Zerei. As ordens de ganho e perda ainda estão aqui. O que vai acontecer, pessoal? Estou zerado nesse momento. E se bater aqui o meu stop loss, eu vou entrar vendido. Vai ser uma confusão. Vai ser totalmente fora do meu objetivo. As ordens que eram para me auxiliar vão me atrapalhar. Aí eu vou ter que tirar manualmente. Então, ferramentas, opções, roteamento, gerenciamento de risco, avaliar a posição ao gerenciar ordens ou. De novo, estou comprado agora no 12,5.
Estou aqui, eu defini que a minha estratégia é o treinamento Superdom que eu criei agora. Zerei. Que saí antes do meu gain loss, que saí. Zerei minha posição, cancelou as minhas ordens. E se eventualmente eu estou operando, por exemplo, com 4 mini, tá? Comprei 4 mini. E eu quero baixar minha posição, reduzir minha posição para 3 mini contratos. Vou vender um. O meu stop vai para 3. Vendi mais um. O stop gain foi para 2, o loss foi para 2. Essa é a avaliação ao gerenciar a ordem Isoco, tá, pessoal? Certo? Então, essa é a avaliação ao gerenciar a ordem Isoco. Tá? Tranquilo quanto a isso? Dúvidas, perguntas, questionamentos? E se eu clicar em zerar, claro, zera a posição, cancela as ordens. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Questões? Pergunta do Carlos, o que faz o stop não ser executado? Você está na bolsa, por que não seria executado? De novo, Carlos, o offset. É a diferença, né? O stop é uma ordem que o dispara num preço, certo? Você quer disparar num preço, isso que é o stop. Você quer disparar num preço e o que garante a execução dele é o offset. Garante, entenda como. Caso ocorra algum evento de mercado, volatilidade de mercado, o offset é a garantia dele. O Thiago, por exemplo, se eu quero zerar uma posição e coloco o stop no 310 e o offset 10 ticks, é que depende, né, Thiago? Se for, por exemplo, eu vou colocar como se fosse um stop de compra, então. Vou entender como se fosse um stop de compra. No 310, tá. Offset 10 ticks, ok. Tu quer comprar, no caso, no 310 e aceita comprar até o 315, ok. Se pular o 310, ele vai estopar exatamente em 315 ou em algum número entre 310 e o 315. Ele vai estopar entre o 310 e o 315. Qual número? A corretora vai tentar buscar o melhor preço. O mais rápido para você sair, é claro. Né? O melhor preço para você sair. Entendeu? Então não é no 315 que você vai ser estopado, se pular o 310. Não. É o melhor preço entre esses aí que você definiu, né? Entre o disparo e a execução do seu stop. Ok? Pergunta do Edson. Se estiver com uma ordem aberta e alterar a estratégia naquele momento da ordem aberta e salvar, ele altera na ordem aberta também? Não, Edson. Você já encaminhou, você já enviou a ordem, né? Então não. Então, no caso, se você está utilizando aí o editor de estratégias, você já enviou a ordem, você já transmitiu para o Profit a informação que você queria, certo? Não tem como você alterar no meio a estratégia, né? Pergunta, Henrique, o limite de estratégia que você pode criar? Olha, Henrique, você pode várias, até 7. Certo? Até não me recordava dessa especificidade. Você pode até usar 7 no seu Superdom. Certo? Felipe, por gentileza explicar as opções de stop que aparecem ao clicar mais ao lado da estratégia de stop. Eu estava mostrando, Felipe, aqui é exatamente a margem, tá? O offset. Quando eu encaminho ordens pelo grid aqui, ó, encaminho uma ordem de stop no 13, tá? É que nesse caso eu estou utilizando a estratégia, então não vai ser válido. Ter que cair nenhuma. Nenhuma eu vou ter que colocar uma stop manualmente. No caso, por exemplo aqui, stop no 13. Certo? Coloquei ali o stop no 13. Qual é o offset dessa ordem? Sim, meio ponto. Então, o meu disparo vai ser no 13, quero comprar no 13, mas aceito comprar até o 13,5. Tá?
Se houver o cancelamento na hora, ele cancela automaticamente o gain loss? Sim, João. Desde que esteja ali a avaliação ao gerenciar o tesouro que eu estava mostrando, né? Se você zera a posição. Luciano, eu consigo ficar comprado e vendido ao mesmo tempo no mesmo ativo? Olha, Luciano, aí realmente isso aí depende de fator. Tem alguns colegas, já verifiquei, que fazem alguma estratégia nesse sentido, mas envolve servidor. No Profit, você, na verdade, para a bolsa, né? Você não tem essa possibilidade, é uma adaptação de servidor, certo? Então essa é uma funcionalidade que a gente não tem no Profit Chart, a gente já passou para a área de tecnologia, tá? Se você deixa o offset em zero, o que pode ocorrer? Você pular o seu stop, né? Questão de contratação, para quem perguntou, tá? comercial@nelogica.com.br. Você só envia aí, por favor, quem teve dúvidas, quer fazer teste, enfim, você tem essa possibilidade. Como faço para visualizar minha posição na lista de ordens? Paulo, você faz o seguinte, botão direito do mouse, propriedades do livro, no Superdom, né? Você vai em execução e você vai exibir posição na coluna preço, tá? O que vai acontecer? Aí vai exibir a sua posição. No simulador isso não acontece, tá? Mas na sua conta real você tem a possibilidade. Por que não acontece no simulador? Porque no simulador é um servidor da Nelogic, a gente faz uma adaptação para você poder operar em um ambiente simulado, aí você não vai conseguir ver, claro, o preço de fato, né? Então, tem essa questão. Mas ele respeita, por exemplo, eu teria que consumir tudo. Por exemplo, se eu quisesse pendurar uma ordem aqui de venda no 14,5, não é bater nesse preço que vai ser executada a minha ordem de venda. Não, vai ter que consumir essa quantidade de lotes aqui, agora 317 naquele momento, né, para eu poder entrar vendido, tá? Então, o webinar vai ser gravado para quem perguntou. Tranquilo, pessoal? Para finalizar, eu quero mostrar as partes analíticas do Superdom, que é a inclusão do Volumetric Price e da coluna de anotações. O que é a coluna de anotações? Isso aqui, botão direito do mouse, você vai em visibilidade e vai em coluna de anotações. Aqui eu posso definir, escrever em cada nível de preço, nos pontos, quais são os pontos que eu quero, especificidades e aviso até mesmo de pontos. Vou dar um exemplo. Esse ponto aqui, vamos supor que seja um ponto importante. Eu coloco 2 asteriscos. Para exemplificar, aqui foi um ponto que teve muita briga. Vou colocar aqui, briga, trocação de lote. Certo? Olha, aqui é a máxima do mês. Certo? Exemplificando para vocês. Você pode colocar ao lado dos preços avisos, né? Escrever, inserir texto ao lado dos preços. Isso facilita bastante, porque quem trabalha muito por pontos, gosta de trabalhar com máxima, mínima, ajuste, outras questões, VWAP, enfim, né? Você vai ter a possibilidade, e olha que interessante, o VWAP que eu estava mostrando antes, que é essa barra em azul, né? Ele já fica aqui escrito, mesmo caso do ajuste, tá, pessoal? Já fica escrito aqui para você, ok? Então, quem trabalha com isso, né, gosta de marcar os pontos, enfim, eventualmente até utiliza, né, de papeizinhos aí para colocar, lembrando, tal ponto é importante, quero me balizar mais ou menos nesse ponto para operar, você tem a possibilidade agora de utilizar diretamente no Superdom, inserir texto no Superdom na nossa coluna de anotações. Aí para limpar depois no final do dia, botão direito você vai excluir anotações, tá? E aí, para incluir o Volumetric Price, tá, pessoal? Botão direito do mouse, propriedades do livro, Superdom, certo? Volumetric Price do Superdom, posso incluir o volume, que é o volume total de negócio, agressões, mostrar apenas as agressões de compra ou venda, saldo das agressões e
O modo da pintura da barra, aqui do volume, certo? Vai ser relacionado ao volume, tem o modo de pintura padrão, tem o modo de pintura por agressor, que é que eu vou utilizar, e tem por saldo. Posso mostrar no meu Superdom. Se eu estou utilizando, atenção, o mini dólar, o que é interessante para mim? Que eu visualize o contrato cheio. Por quê? Porque quem opera com mini dólar, utiliza o mini dólar para operar, enquanto que analisa as informações do dólar cheio. Quais informações? O book de preços, o volume at price, o times and trades. Então, se eu seleciono aqui volume at price dos contratos cheios no mini índice e no mini dólar, significa que no meu Superdom, se eu estou utilizando o mini, o que ocorre? Que vai ser incluso para mim o volume at price, não do mini dólar, mas do contrato cheio, ou seja, do DOL G17. Exibir trades diretos, certo? Trades aí que não passam pelo times and trades, não tem consumo de ordens, são trades que ocorrem aí dentro das grandes instituições, dentro dos bancos, dentro das corretoras. Posso mostrar também. E o volume, posso mostrar volume financeiro, volume e quantidade, que é o mais usual, certo? E aí vou dar o OK. O que eu vou mostrar então? Vou abrir 3 colunas, volume de agressões, saldo de agressões. A pintura da minha barra, volume, eu vou utilizar o modo agressor, ou seja, compra e venda. Vou utilizar o volume at price dos contratos cheios aqui no meu mini. Vou mostrar os trades diretos e vou usar para o volume e quantidade o cálculo do meu volume at price. Então, OK. Incluir, não preciso abrir outra janela aí com volume at price. Né, no meu Superdom, as ferramentas aí voltadas ao volume. Né? Quantidade, você pode ver aí que está aí por diferenciada aí, né, por compra em verde, vermelho é venda, né? E aqui no caso são os trades diretos, são outros trades, né? No caso aí da abertura, né, se a gente mostrar, seria o leilão, né? E aqui compra, venda, leilão. Então não preciso abrir o volume at price, outra janela, eu tenho como visualizar diretamente no meu Superdom. Aqui é a barra, aqui é o saldo. O que é o saldo? Compra menos venda, compra menos venda, agressão de compra menos agressão de venda, sobrou para venda, sobrou aqui para venda bastante, sobrou para compra. Tá? Então eu consigo visualizar isso aí também. Tranquilo, pessoal? Para a gente poder concluir, botão direito do mouse, propriedades do livro, Superdom, eu tenho a questão o quê? Da centralização do Superdom. Eu posso nunca centralizar ele, sempre centralizar ou centralizar a cada, por exemplo, 10 segundos, que é o que eu utilizo. Se eu clicar em nunca centralizar, o preço vai começar a correr, eu vou ter que acompanhar com o quê? Com a barra de rolagem aqui. Perfil. Você pode gostar, enfim, né? Depende muito de perfil. Sempre centralizar quer dizer que o preço sempre vai ficar aqui, a cotação sempre vai ficar no centro, certo? Exatamente no centro. Eu, particularmente, não gosto tanto. Eu gosto de uma centralização, por exemplo, a cada 10 segundos ou a cada 5 segundos. Certo? E aí a questão da movimentação do Superdom. O que é a movimentação do Superdom? É você poder parar o movimento do Superdom quando você movimenta o mouse sobre o grid, como quando você realiza operações sobre ordens, que é o que eu utilizo. Quando eu estou utilizando, por exemplo, eu estou realizando uma operação aqui com o meu Superdom e eu utilizo, por exemplo, o teclado, né? No caso eu uso o modo padrão. Ocorre que, se eu quero, por exemplo, encaminhar uma ordem no 17,5, eu não quero que o Superdom fique movimentando, né, de maneira a me atrapalhar. Então eu gosto, por exemplo, que pare o movimento do Superdom. A cotação de mercado, obviamente, você não vai parar, né? De parar o Superdom, né? Quando você está operando. Então, é a configuração que você pode utilizar. Ou nunca parar, que não é o recomendado.
mas você tem essa possibilidade também. Ok, pessoal? Ó, centralizou, né? A cada 5 segundos. O Superdom pode ficar movimentando. Se eu estiver operando, ele não vai ficar movimentando, certo? Só a cotação de mercado no caso. Os preços todos, eles não vão para cima ou para baixo, certo? Eles ficam travados quando eu estou realizando operações sobre o grid. Tranquilo, pessoal? Dúvidas, perguntas, questões, dúvidas gerais? Vocês viram, né? Numa ferramenta, olha o quanto de coisa que a gente tem, né? O Superdom é uma ferramenta muito interessante, pessoal. Ela é muito rica em informações. Você tem volume at price sobre ela, você tem coluna de anotações, você pode ver, então, o volume de negócios, né? Por várias métricas, seja por agressão, seja por saldo, você tem como operar de várias maneiras, tem como encaminhar ordem pelo grid, ordens stop, ordens limitadas, você tem como abrir posições, abrir e fechar posições pelo Superdom, você tem como encaminhar uma ordem gain loss, ou, né, você tem como utilizar o módulo auto-order no nosso Superdom, certo? Então, você vê quanto de informações você tem nessa ferramenta, né? Tranquilo, pessoal? Vou tentar pegar as últimas questões aí no chat para a gente concluir. Vai ficar disponível, tá? Fiquem tranquilos aí para quem acabou chegando depois ou perdeu alguma explicação. Vai ficar disponível depois. Eu realizei a gravação aqui do nosso webinar. Vou tentar pegar as últimas questões aqui no chat. Por favor, explicar, como todo Alex, a bloquear a abertura de posições em gerenciamento de risco. Tá, é simples, Alex. É o seguinte, ferramentas, opções, roteamento, gerenciamento de risco. Tem uma palestra, tá, que é a mais profunda, tem no nosso YouTube, tá? nelogica.com.br, desculpe, youtube.com/nelogica, tá? Tem uma palestra que eu fiz aí no mês de dezembro, que mostra tudo relacionado ao gerenciamento de risco, tudo sobre trailing stop. Eu vi que tem gente que perguntou hoje sobre trailing stop, mas aí realmente não teria tempo de a gente abordar isso, né? Porque ele envolve um pouco uma explicação um pouco mais elaborada, né? Então não tem como a gente explicar realmente hoje, faltou tempo. Mas tem um vídeo no nosso canal, está mostrando aí para vocês, youtube.com/nelogica. Só procurar. O nome é Trailing Stop Auto Break-Even. Mostra aí mais ou menos uma hora, aí, 50 minutos, uma hora, exatamente como é que funciona o Trailing Break-Even. O Trailing Break-Even, até confundir tanto termo aí, a gente acaba se atrapalhando. O Trailing Stop, o Auto Break-Even, né? Mostra aí como você faz a inclusão da ordem, como é que funciona aí os parâmetros, né? Do disparo, como é que funciona toda essa questão aí que envolve o nosso módulo aí de automação operacional do Trailing Auto Break-Even, tá? Então, mas rapidamente explicando, o que é bloquear a abertura de posição? Isso aqui, ele evita que você faça o preço médio. Então, se você comprou, por exemplo, no 13, está selecionado aqui, comprei no 13, desceu para o 11, se você tenta comprar, não tem essa possibilidade. E bloquear quando a perda total na conta for maior que determinado valor. Por exemplo, R$500. Se tu perdeu R$500 naquele dia, não tem como operar mais. Tranquilo? Notei que se abrir uma ordem geral no mesmo instante, no modo demo é cobrado R$5. Isso será o custo de operação se quando não estiver... Não, na verdade, Richard, não é questão de cobrar, né? O que acontece? Você só tem que visualizar exatamente onde que você zerou, qual foi o ponto que você zerou. Não é questão de cobrança, não tem nada relacionado a isso, enfim. A simulação, a conta de simulação não tem relação com a corretora, tá? Então não existe cobrança de R$5, enfim, não, tá? Só tem que visualizar exatamente onde foi que você zerou. Por exemplo, se eu comprasse agora aqui no 17,5, tentasse vender agora, eu ia vender no 17, tá? Por quê? Porque eu estou comprando, tem vendedor aqui no 17,5.
E tem comprador aqui no 17. Então, se eu comprasse e vendesse nesse momento, comprasse e vendesse, eu ia comprar no 17,5, vendesse no 17. Tranquilo? O que é essa barra verde ao lado de 39,5? É a abertura, Gelson. Tá? Abertura. Essa funcionalidade, Wagner, do stop ser disparado apenas relativo à quantidade no book, a gente está desenvolvendo, vai estar disponível nos próximos períodos. Tá? A gente já está visualizando algumas questões, porque envolve uma tecnologia para não dar erros, vamos dizer assim, né? Porque envolve outros parâmetros, mas certamente vai estar disponível nos próximos períodos. Tá? Lucas, sugiro que esses textos que definem as marcações sejam visualizados de forma automática ao clicar naquelas marcações. É que, na verdade, João, eu até entendi que você queira, talvez, a abertura, isso realmente a gente pode colocar, mas alguns pontos, o objetivo da coluna de anotações é exatamente você definir pontos. Olha, esse ponto teve muita absorção, esse ponto é um ponto de rompimento, esse ponto é um ponto importante por motivo X, Y, Z. É para você definir no seu operacional, no seu trading, exatamente quais são os pontos importantes, entendeu? Vamos lá. Tranquilo, pessoal? Dúvidas, perguntas? A questão do saldo, sim. O saldo é exatamente isso. Ó. A gente está visualizando aqui o volume at price com a Superdom, agressão de compra, agressão de venda. Saldo é o que restou. Compra menos venda. Aqui o saldo foi positivo. Nessa faixa de preço foi negativo. Saldo positivo aqui 450. Saldo negativo 195. Vermelho, saldo negativo já mostrando, né? E outras questões. Mais aqui essa faixa de preços aqui negativa. Certo? Se tiverem mais dúvidas sobre o Superdom, podem encaminhar para suporte@nelogica.com.br. Tá? Dúvidas aí do webinário, né? Querem conversar, sugestões aí de webinars, treinamentos, podem mandar para mim, lchagas@nelogica.com.br. Como eu falei, eu sou analista de conteúdo, então a gente trabalha aí toda semana, a gente está fazendo treinamentos em relação a ferramentas, em relação ao Profit de maneira geral. Hoje foi Superdom, amanhã a gente vai estar falando de outras questões. Amanhã eu digo, nos outros treinamentos, a gente vai falar de outras questões. Então, podem encaminhar para mim sugestões. Para quem, de novo, teve dúvidas aí de outras questões, como o Trade Stop, por exemplo, o Auto Break-Even, procure youtube.com/nelogica. Tem alguns webinários, não só vídeos de mercado, mas tem vários webinários que nós fizemos, treinamentos agora nesses últimos meses, nessas últimas semanas, sobre o Trade Stop. Teve uma semana que eu vou retomar até nesse ano, que é a semana de gestão de risco, que a gente falou sobre o Trade Stop, a gente falou sobre o modo de gerenciamento de risco. A gente, inclusive, encaminhou um e-book sobre gestão de risco no Profit Chart. Quem tiver interessado, pode mandar para mim, só encaminhe bem simples ali, Lucas, um e-mail para o lchagas@nelogica.com.br. Lucas, me encaminhe o e-book. Eu mando para você o e-book completo que a gente fez sobre a parte de gestão de risco, tá? Que aborda os tópicos que falamos aí sobre na semana de gestão de risco. Em outros vídeos que nós temos aí sobre cada uma das ferramentas, hoje foi um pouco mais amplo, e já tentei pegar um pouco mais, né, bem passo a passo do Superdom. Então, vou ficar à disposição. Quem se interessou por contratação, teste do Profit Chart Pro por causa do Superdom, comercial@nelogica.com.br, né? Podem estar encaminhando, o pessoal vai estar auxiliando aí vocês, tá? E outras questões, vocês podem ver a nossa página do Facebook, tá, pessoal? Para novidades aí, sigam a página. facebook.com/nelogica Brasil. Ok? facebook.com/nelogica Brasil, você vai ter as novidades aí do Profit.
novidades da Nelogica, né, em relação a plataformas, em relação a ferramentas, colocamos umas postagens bem interessantes para vocês estarem acompanhando também, tá? Então, quero agradecer ao pessoal que participou hoje. De novo, dúvidas, aí podem mandar para o pessoal do suporte, encaminhem para mim, né, sugestões de webinários, dúvidas gerais aí de webinars, tá? Então, qualquer coisa eu vou ficar à disposição. Agradeço o pessoal que participou, espero que tenha auxiliado e vocês conhecer mais uma ferramenta do Profit, né? Então, de novo, vai estar disponível no nosso canal no YouTube, onde eu fiz a gravação, então vamos estar disponibilizando posteriormente. Então, bons trades aí para vocês, pessoal. Um bom resto de tarde aí. Esta semana aí que vai ter bastante volatilidade. Então, para quem acompanhou aqui, um abraço. Ficar à disposição aí por e-mail. Qualquer coisa aí nos falamos e nos vemos aí nos próximos treinamentos, tá certo? Um abração aí, fiquem na paz, até mais. Tchau, tchau.